Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio daqueles em que eu estou rubra de fúria e de incompreensão. Se é uma coisa que eu não entendo, é o facto de pessoas que são conhecidas, que têm influência sobre o público em geral, não terem o cuidado quando falam. Eu não digo de serem politicamente corretas, antes muito pelo contrário, mas de terem algum tento, algum sentido de responsabilidade para com os outros. Até eu, neste pequenino, mas que está a crescer, canal chamado A Maldição de Cassandra, que não tenho propriamente uma responsabilidade social gigante, não tenho ainda. Tenho algum cuidado na forma como falo, embora seja tudo muito de pele e de coração e muito emocional, porque é assim, tenho algum cuidado, tenho algum pudor na linguagem e na forma como passo os pensamentos, até porque sei que, muito embora eu recomende sempre que isto não seja adequado a crianças, porque eu acho que não é, apesar de tudo, eu sei que há crianças que veem. Por isso, algum cuidado. Sempre ouvi dizer que cuidados e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E isto vem a propósito de uma apresentadeira, ela não é apresentadora, não pode ser, da televisão portuguesa, que aparece naqueles horários nobres daqueles programas da manhã. A pessoa em questão chama-se Cristina Ferreira, esperta que nem um alho, tem o toque de Midas, pelos vistos, quer dizer, não conheço a senhora de parte nenhuma, a não ser da televisão, mas tudo o que passa a respeito dela é que tudo aquilo em que ela toca transforma-se em dinheiro. Pronto, eu tenho exatamente o problema oposto, todo o dinheiro em que eu toco desaparece, que é um encanto. Mas cada um é para o que nasce e eu tenho o destoque de Midas. Aparentemente a senhora está muito bem na vida e tem muito dinheiro e essas coisas. Esta semana, penso que ontem, ou anteontem, esta semana, houve um caso que ela apresentou lá no programa dela, em que uma rapariga foi violada por 4 rapazes. E então estavam a apresentar o caso na televisão, a ser debatido por uma psicóloga e por outro senhor que eu não sei quem era, porque não assisti também à totalidade do programa, porque há coisas que me fazem mal aqui ao estômago e que eu prefiro não ver. Então, entre outras coisas, apareceu um excerto de uma entrevista a um dos violadores, que sim reconheceu que a rapariga ficou mal, foi parar ao hospital e teve alguns dias acamada sem sequer conseguir andar. E essa senhora e a tal de psicóloga falaram sobre o assunto e tudo o que elas disseram mais não foi do que um branqueamento da violação. Eu fiquei rubra de fúria e não me venham dizer que é mentira. Isto aconteceu em Portugal, mas eu presumo que no Brasil, na Índia, na Turquia, em toda a parte, isto é sempre transversal. É um exemplo do mais micro que se aplica sempre ao macro. Então, ela dizia que, com uma perversidade terrível, e isto sim é perverso, não querendo desculpar o ato, mas... E no mas é que está o busilis. Mas ela
Pensava que ia sair com um, mas saiu com quatro. Olha, a malandra, a desgraçada, saiu com quatro rapazolas. Onde é que já se viu? Estava a pedi-las. É entre linha. E depois perguntava essa tal apresentadeira para a psicóloga. Porque, diga-me uma coisa, no meio do ato, se ela disser não, já é muito difícil as pessoas pararem, sobretudo sendo quatro e sendo a meio do ato, até só com uma pessoa. Não é não no princípio, no meio e no fim, com 1, 2, 3, 4 e 30. E o facto de uma menina sair com quatro rapazes para ir tomar uma cerveja ou um café ou passear ou ir a ver o shopping ou seja o que for, não é, ponto, não é um sinal de vocês, estou aqui para ser violada, bora aí. Eu deitei as mãos à cabeça. Eu só me lembrei daqui há uns anos largos. Um dos meus amigos tinha um espaço com uma cozinha industrial onde trabalhava, que ele contratou uma cozinheira que todos os dias ia fazer refeições e servir para muita gente. Normalmente ao almoço eram 18 a 20 pessoas. E quando havia jogos de futebol, o meu amigo é adepto ferrenho de um clube, que é o Benfica, mas, por exemplo, se fosse um Benfica Sporting, ele convidava também sempre gente do Sporting e do Porto e de outros clubes para estarmos todos em Mena Cavaqueira e a vibrar com o futebol. E normalmente eram só rapazes, homens. Como eu gosto de futebol, eu era permanentemente convidada. E fui muitas vezes. E lembro-me que uma das vezes estavam entre 48 e 50 homens, 50 pessoas do sexo masculino. E um diz-me, ó Filomena, você é a única senhora que eu conheço que se faz ao perigo desta maneira. Eu disse, não. O perigo era um homem com 48 ou 50 mulheres. Saía doente da cabeça. Eu estou tranquila, não me incomoda, vocês não me tratam mal, não me faltam ao respeito, está tudo bem. Na perspectiva desta apresentadeira, o que é que eu estava a pedir? Onde é que já se viu uma mulher ainda jovem, sentada a uma mesa rodeada só de homens, estava a pedir para ser violada? Devo dizer que nunca, jamais, em tempo algum, alguém me faltou ao respeito, nem remotamente. Sempre fui tratada como uma rainha no espaço desse meu amigo. Mas quando eu ia almoçar, dizia amanhã vou lá almoçar, quem escolhia a emenda era eu. Por acaso escolhia sempre a mesma coisa, pataniscas com arroz de feijão, porque a cozinheira, que era a Dona Rosa, confeccionava-as de uma forma inigualável. Então eu só pensei, mas esta mulher não tem aquela memória atávica do medo da violação. Não, o que elas tinham que dizer, o que seria didático, pedagógico, informativo, era, no princípio, no meio e no fim, qualquer mulher tem o direito de ser respeitada quando diz não. Acabou! Porque só assim é que se corta este movimento. Sempre houve violações, mas ultimamente eu tenho pesquisado e tenho visto que estes incels, estes fedelhos mal amados, que exercem a sua pseudo-masculinidade pequenina, porque tudo neles deve ser pequenino, através do exercício de um poder violento.
todos nós conhecemos, temos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, filhos de amigos, filhas de amigos. E se fosse consigo? E se fosse connosco? Comigo, contigo, 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 contigo. Como é que era? A tua filha? Não... Fiquei furiosa. E isto passou impunemente, com grande audiência. Eu fiz uma queixa. E houve um movimento, foi uma série de gente que fez. Não sei onde é que isto, que em princípio não terá provisão alguma. Os rapazes não eram imigrantes. Imagine-se! Da mesma maneira que houve durante o período da Páscoa 430 denúncias de violência doméstica, que nenhuma delas foi perpetrada por imigrantes. Imaginem, porque se tivesse sido um imigrante a fazê-lo, a ideia seria todos os imigrantes são violadores, são agressores em violência. Não são. Foram todos portugueses, nascidos e criados na lusa pátria. Pensem, reflitam. E meninas, mulheres, nós temos o direito de dizer não. E quando dizemos, temos o direito que o nosso não seja respeitado. E temos o direito de exigir que assim seja. Não, não e não. E essa consciência, caramba, é #resist sempre. Porque o que fazemos por nós e pelos nossos, fazemos por todos. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a partilhar, a subscrever, a pôr likes, a fazer comentários, a desafiar-me, a dar-me sugestões. Please, vamos continuar a crescer juntos. Até breve.